Hoje, sentada na varanda daquela casa, vejo o pôr do sol tingindo o céu de laranja e rosa. O cachorro dorme aos meus pés, e eu, finalmente, me sinto em casa. Não porque conquistei algo deles, mas porque conquistei a mim mesma. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque, às vezes, a vida nos surpreende de formas que jamais poderíamos imaginar. As luzes piscavam em vermelho e dourado, refletindo nos vidros da sala enquanto eu, sentada no sofá de canto, sentia o cheiro do peru assando misturado ao perfume doce de pinheiro artificial. O som das risadas ecoava pela casa, mas nenhuma delas era para mim. Eu estava ali, presente, mas invisível. Era véspera de Natal, e a família do Daniel, meu então namorado, fazia questão de me lembrar, a cada olhar desviado, a cada conversa sussurrada, que eu era uma estranha naquele lar. O relógio marcava 21h17 quando percebi que, mesmo cercada de gente, eu nunca me sentirá tão sozinha. A mãe dele, Dona Vera, passava de um lado para o outro, ajeitando a mesa com talheres de prata e pratos de porcelana herdados da avó. Ela me lançava olhares rápidos, como se eu fosse um móvel fora do lugar. O pai, seu Augusto, mantinha-se na poltrona, rindo alto das piadas do cunhado, mas nem sequer me cumprimentara direito. Os irmãos, Lucas e Mariana, conversavam animadamente sobre viagens e planos para o ano novo, ignorando minha presença como se eu fosse um fantasma. Daniel, por sua vez, tentava equilibrar-se entre mim e eles, mas era evidente que preferia não contrariar a família. Você quer mais vinho, Ana? Daniel perguntou, a voz baixa, quase constrangida. Não, obrigada, respondi, forçando um sorriso. Eu queria, na verdade, um pouco de atenção, um gesto de acolhimento, mas sabia que não viria dali. A noite seguiu arrastada. A cada brinde, a cada troca de presentes, eu era a última a ser lembrada, se é que era lembrada. Quando finalmente chegou minha vez de abrir o presente que Dona Vera me entregou, percebi que era um sabonete artesanal, daqueles que se compra em qualquer farmácia. O sorriso dela era frio, protocolar. Espero que goste, Ana. É só uma lembrancinha, disse, já se virando para comentar algo com a filha. A humilhação era sutil, mas constante. Eu sentia o peso de cada gesto, cada palavra não dita. Daniel, percebendo meu desconforto, tentou me consolar com um aperto de mão debaixo da mesa, mas era tarde demais. Eu já estava despedaçada por dentro. Naquela noite, deitei-me ao lado dele no quarto de hóspedes, o colchão duro e o cheiro de naftalina me impedindo de relaxar. O silêncio entre nós era denso. Desculpa por hoje, ele sussurrou, virando-se para mim. Não é culpa sua, menti, porque, no fundo, eu sabia que era. Ele nunca me defendeu, nunca se impôs diante da família. Eu era apenas a namorada inconveniente, a intrusa. Passei horas acordada, revivendo cada momento, cada olhar atravessado. Lembrei-me do primeiro Natal que passei longe da minha família, quando minha mãe adoeceu e eu precisei cuidar dela sozinha. Achei que, com Daniel, teria finalmente um lar, um lugar de pertencimento. Mas ali, naquela casa cheia de gente, eu era apenas um corpo estranho. O tempo passou devagar naquela noite. O relógio parecia zombar de mim, cada tic-tac ecoando minha solidão. Quando finalmente amanheceu, decidi que não passaria por aquilo de novo. Não importava o quanto eu amasse Daniel, eu precisava me amar mais. Os meses seguintes foram de distanciamento. Daniel percebeu minha frieza, tentou se reaproximar, mas eu já não era a mesma. As visitas à casa dos pais dele tornaram-se raras, e, quando aconteciam, eu me limitava a cumprimentar a todos com um sorriso educado, sem esperar nada em troca. No trabalho, mergulhei de cabeça. Sou advogada, e aquele ano foi especialmente intenso. Peguei casos difíceis, enfrentei audiências longas, mas, pela primeira vez, sentia que estava no controle da minha vida. Fiz novos amigos, viajei sozinha, redescobri prazeres simples como caminhar no parque ou ler um livro sem pressa. Daniel, por outro lado, parecia cada vez mais perdido. As conversas entre nós tornaram-se superficiais, e, em uma noite chuvosa de agosto, ele me chamou para conversar.
Ana, acho que não estamos mais na mesma sintonia, ele disse, os olhos baixos. Eu sei, respondi, sentindo um alívio inesperado. Não chorei, não implorei. Apenas aceitei. Era o fim de um ciclo. Nos meses seguintes, segui minha vida. Mudei de apartamento, adotei um cachorro, foquei na carreira. A família de Daniel tornou-se uma lembrança distante, um capítulo doloroso que eu preferia não revisitar. Até que, um ano depois daquele Natal, recebi uma ligação inesperada. Alô, Ana? Aqui é a Mariana, irmã do Daniel. A voz do outro lado da linha soava tensa. Oi, Mariana. Está tudo bem? Eu preciso falar com você. É sobre a casa dos meus pais. Meu coração acelerou. O que poderia ser? Porque ela, depois de tanto tempo, me procuraria. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Mariana chegou pontual, os olhos vermelhos e o semblante abatido. Desculpa te chamar assim, de repente. Mas é que, as coisas mudaram muito desde que você saiu da nossa vida, ela começou, mexendo nervosamente na xícara de café. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Meus pais, eles estão se separando. Meu pai teve problemas financeiros sérios, e a casa está indo a leilão. Daniel está morando fora, Lucas também. Eu não sei o que fazer. Lembrei que você é advogada, pensei que talvez pudesse nos ajudar. A ironia da situação não me escapou. A família que me ignorou, que me fez sentir invisível, agora precisava de mim. Eu posso analisar o caso, ver o que é possível fazer, respondi, mantendo a voz neutra. Nos dias seguintes, mergulhei nos documentos que Mariana me enviou. A situação era complicada, mas não impossível. Com minha experiência, consegui negociar com os credores, evitar o leilão e, em um acordo, a casa foi transferida para meu nome como pagamento pelos serviços prestados. Era uma solução que beneficiava a todos. Eles não perdiam tudo, e eu recebia pelo meu trabalho. Quando assinei os papéis, senti uma mistura de emoções. A casa que um dia foi palco da minha humilhação agora era minha. Caminhei pelos cômodos, lembrando de cada detalhe, o tapete felpudo da sala, o quadro torto no corredor, o cheiro de bolo de fubá vindo da cozinha. Tudo estava igual, mas eu era outra. Na primeira noite ali, sozinha, sentei-me no sofá de canto, o mesmo onde fui ignorada um ano antes. Olhei para as luzes da cidade pela janela e sorri. Não era vingança, era justiça poética. Eu não precisei gritar, nem me vingar. Apenas vivi, cresci, e o destino se encarregou do resto. Dias depois, Dona Vera me ligou. Ana, eu queria agradecer pelo que fez pela nossa família. Sei que não fomos justos com você. Me desculpe, de verdade. Houve um silêncio constrangedor. Eu podia sentir o peso das palavras dela, a dificuldade em admitir o erro. Está tudo bem, Dona Vera. O passado ficou para trás, respondi, sincera. Desliguei o telefone com o coração leve. Não guardava mais mágoas. A vida tinha me dado muito mais do que eu imaginava. Hoje, sentada na varanda daquela casa, vejo o pôr do sol tingindo o céu de laranja e rosa. O cachorro dorme aos meus pés, e eu, finalmente, me sinto em casa. Não porque conquistei algo deles, mas porque conquistei a mim mesma. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque, às vezes, a vida nos surpreende de formas que jamais poderíamos imaginar. Naquela primeira noite em que dormi na casa, o silêncio era diferente. Não era o silêncio constrangedor de quando eu era apenas uma visita indesejada, mas um silêncio cheio de possibilidades, de recomeço. Caminhei pelos corredores, tocando as paredes, sentindo a textura fria da tinta, lembrando de como, um ano antes, eu evitava encostar em qualquer coisa, com medo de parecer invasiva. Agora, cada cômodo parecia me convidar a deixar minha marca, a transformar aquele espaço em algo meu. No quarto que antes era de hóspedes, onde passei aquela noite de Natal insone, sentei na beira da cama e fechei os olhos. Lembrei do Daniel, deitado ao meu lado,
do cheiro do perfume dele misturado ao cheiro de naftalina, do som abafado das risadas vindas do corredor. Lembrei de como me senti pequena, deslocada, como se estivesse ocupando um lugar que não era meu. Agora, ali, sozinha, senti uma onda de compaixão por aquela versão de mim mesma. Eu queria abraçá-la, dizer que tudo ia passar, que ela era mais forte do que imaginava. No dia seguinte, acordei cedo, com a luz do sol invadindo o quarto. Fui até a cozinha, preparei um café forte e sentei à mesa, olhando para o jardim pela janela. O gramado estava um pouco descuidado, as flores murchas, mas ainda assim havia beleza ali. Peguei um caderno e comecei a anotar ideias de como poderia transformar aquele espaço. Queria plantar girassóis, talvez construir uma pequena horta. Queria que aquela casa tivesse vida, cor, alegria. Enquanto tomava café, ouvi o som do portão se abrindo. Meu coração disparou. Não esperava visitas. Levantei devagar, tentando ouvir melhor. Passos apressados ecoaram pelo corredor. Era Mariana. Ela entrou, ofegante, os olhos arregalados. Desculpa aparecer assim, Ana. Eu não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que aconteceu, em como as coisas mudaram tão rápido. Ofereci café, e ela aceitou. Sentou-se à mesa, as mãos trêmulas segurando a xícara. Eu nunca te pedi desculpas pelo que aconteceu no Natal passado. Eu vi o jeito que minha mãe te tratou, o jeito que todos nós te tratamos. Eu devia ter feito alguma coisa, mas... Ela hesitou, os olhos marejados. Eu tinha medo de contrariar a família, de ser excluída também. Fiquei em silêncio por um momento, sentindo o peso da confissão dela. Mariana sempre foi a mais sensível da família, mas também a mais insegura. Lembrei de uma vez, durante um almoço, em que ela tentou me incluir na conversa sobre viagens, mas foi rapidamente cortada pela mãe. Ela me olhou, naquela época, com um pedido de desculpa silencioso. Eu entendo, Mariana. Não foi fácil para ninguém. Mas passou. Agora temos a chance de fazer diferente. Ela sorriu, aliviada. Ficamos ali, conversando por horas. Ela me contou sobre o fim do casamento dos pais, sobre como o pai estava morando em um apartamento pequeno, sobre a mãe, que se recusava a sair de casa até o último minuto. Falou do irmão Lucas, que se mudou para o sul do país, e de Daniel, que estava morando em Lisboa, tentando recomeçar a vida. Você ainda fala com o Daniel? Perguntei, tentando soar casual. De vez em quando. Ele sente muito pelo que aconteceu. Disse que nunca vai se perdoar por não ter te defendido. Senti um aperto no peito, mas não era mais dor. Era uma saudade leve, quase doce, de um tempo que não volta mais. Depois que Mariana foi embora, passei o resto do dia organizando a casa. Encontrei caixas com fotos antigas, cartas, lembranças de viagens. Sentei no chão da sala, rodeada de memórias que não eram minhas, mas que agora faziam parte da minha história. Em uma das fotos, vi Dona Vera jovem, sorrindo ao lado do marido e dos filhos pequenos. Havia uma alegria genuína ali, uma felicidade que parecia ter se perdido com o tempo. Peguei o telefone e liguei para minha mãe. Fazia semanas que não conversávamos direito, cada uma ocupada com sua rotina. Mãe, você não imagina o que aconteceu. Lembra da casa dos pais do Daniel? Agora é minha. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa. Minha filha, como assim? Você comprou a casa. Expliquei tudo, desde a ligação de Mariana até o acordo com os credores. Minha mãe ouviu atentamente e, ao final, disse: Você merece tudo de bom, Ana. Não deixe que o passado te impeça de ser feliz aí. As palavras dela me aqueceram por dentro. Decidi, então, que faria daquela casa um lar, não só para mim, mas para todos que precisassem de acolhimento. Nos dias seguintes, comecei uma pequena reforma. Contratei um jardineiro para cuidar do quintal, pintei as paredes com cores claras, troquei as cortinas pesadas por tecidos leves. Convidei amigos para um jantar, algo simples, mas cheio de afeto. Pela primeira vez, aquela casa se encheu de risos sinceros, de conversas animadas, de música boa.
Em uma tarde de sábado, Dona Vera apareceu na porta. Estava diferente, mais magra, os cabelos presos em um coque desleixado. Trazia um bolo de fubá nas mãos. Posso entrar? Perguntou, a voz baixa. Claro, Dona Vera. A casa é sua, quer dizer, foi sua por muito tempo. Ela sorriu, um sorriso triste. Eu sei que não fui justa com você, Ana. Eu tinha medo de perder meus filhos, de perder o controle. Quando você apareceu, tão diferente do que eu imaginava para o Daniel, eu me senti ameaçada. Mas agora vejo que fui injusta. Você é uma mulher incrível. Fiquei sem palavras. Sentei ao lado dela na mesa da cozinha e, pela primeira vez, conversamos de verdade. Ela me contou sobre a infância difícil, sobre o medo de ficar sozinha, sobre o casamento que desmoronou aos poucos. Eu ouvi, sem julgar, apenas ouvindo. Eu queria te pedir desculpas, de verdade. Sei que não posso mudar o passado, mas queria que você soubesse que admiro sua força. Senti as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não era tristeza. Era alívio, era perdão. Obrigada, Dona Vera. Eu também errei, me fechei demais. Mas agora temos a chance de recomeçar. Ela sorriu e, pela primeira vez, senti que havia espaço para o afeto entre nós. Com o tempo, a casa foi se transformando. Mariana passou a me visitar com frequência, trazendo flores do campo, ajudando a cuidar do jardim. Organizamos tardes de chá, convidando vizinhos, criando uma rede de apoio e amizade. Dona Vera, aos poucos, foi se abrindo, compartilhando receitas, histórias, conselhos. Em uma dessas tardes, Daniel me ligou. A voz dele estava diferente, mais madura, mais serena. Oi, Ana. Fiquei sabendo da casa. Queria te parabenizar. Você merece. Conversamos por horas, relembrando momentos bons e ruins. Ele me contou sobre a vida em Lisboa, sobre os desafios de recomeçar em outro país, sobre a saudade da família. Eu sinto muito por tudo, Ana. Se eu pudesse voltar atrás, teria feito diferente. Eu sei, Daniel. Mas está tudo bem. Eu aprendi muito com tudo isso. E, de certa forma, sou grata pelo que aconteceu. Me fez crescer. Desliguei o telefone com o coração leve. Não havia mais mágoa, só gratidão pelo caminho percorrido. Os meses passaram, e a casa tornou-se um ponto de encontro para todos que precisavam de um lugar seguro. Recebi amigos em crise, vizinhos solitários, até mesmo Dona Vera, que, em uma noite de tempestade, bateu à minha porta pedindo abrigo. Cada pessoa que entrava ali deixava um pouco de si, e levava um pouco de mim. Em uma noite de Natal, exatamente um ano depois daquele em que fui ignorada, organizei uma ceia para todos que quisessem participar. A mesa estava farta, cheia de pratos coloridos, frutas frescas, doces caseiros. Mariana trouxe um vinho especial, Dona Vera fez o famoso bolo de fubá, e até Lucas, que estava de passagem pela cidade, apareceu de surpresa. Sentamos todos à mesa, rindo, conversando, compartilhando histórias. Em determinado momento, Mariana levantou a taça e disse: Quero fazer um brinde à Ana, que transformou essa casa em um lar de verdade. Você nos ensinou o que é acolhimento, o que é perdão. Todos brindaram, e eu, emocionada, agradeci. Eu só fiz o que gostaria que tivessem feito por mim. Todos nós precisamos de um lugar onde possamos ser nós mesmos, sem medo, sem julgamentos. Naquela noite, enquanto todos dormiam, caminhei pela casa, apagando as luzes, sentindo o cheiro de comida, ouvindo o som suave da chuva lá fora. Sentei no sofá de canto, o mesmo onde fui ignorada um ano antes, e sorri. A vida é mesmo surpreendente. O que era motivo de dor tornou-se fonte de alegria, de aprendizado, de amor. Lembrei de minha mãe, de como ela sempre dizia que o tempo cura tudo. Demorei a acreditar, mas agora sabia que era verdade. O tempo não apaga cicatrizes, mas as transforma em marcas de superação. Na manhã seguinte, acordei cedo, como de costume. Fui até o jardim, respirei fundo, sentindo o cheiro de terra molhada.
O sol nascia devagar, tingindo o céu de tons dourados. Peguei uma enxada e comecei a cavar, plantando as primeiras sementes de girassol. Queria que aquela casa fosse sempre cheia de luz, de cor, de esperança. Enquanto trabalhava, ouvi passos atrás de mim. Era Mariana, com uma xícara de café nas mãos. Posso ajudar? Perguntou, sorrindo. Claro! Aqui sempre cabe mais um. Trabalhamos juntas, rindo, conversando sobre a vida, sobre planos para o futuro. Falamos de viagens, de sonhos, de amores passados. Senti uma leveza que há muito não sentia. Com o tempo, a casa foi se enchendo de vida. Recebi visitas de amigos de infância, de colegas de trabalho, de vizinhos curiosos. Cada um trazia uma história, uma dor, uma alegria. E eu, de alguma forma, me sentia parte de tudo aquilo. Em uma tarde de outono, recebi uma carta de Daniel. Ele contava sobre a vida em Lisboa, sobre o novo emprego, sobre uma mulher que conheceu e que o fazia feliz. Dizia que sentia saudade, mas que estava em paz. Fiquei feliz por ele. Todos nós merecemos recomeçar. Guardei a carta em uma caixa, junto com outras lembranças. Não era mais preciso reviver o passado, mas era bom lembrar de onde vim, do caminho que percorre. Em uma noite silenciosa, sentei na varanda, olhando as estrelas. Pensei em tudo o que vivi, em tudo o que aprendi. Pensei na menina insegura que fui, na mulher forte que me tornei. Pensei em Dona Vera, em Mariana, em Daniel, em Lucas. Pensei em minha mãe, em meus amigos, em todos que cruzaram meu caminho. A vida é feita de encontros e desencontros, de dores e alegrias, de perdas e ganhos. O importante é não perder a capacidade de recomeçar, de perdoar, de amar. Hoje, a casa é mais do que um endereço. É um símbolo de superação, de resiliência, de esperança. É o lugar onde aprendi que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma chance de recomeçar. Os dias seguintes àquele Natal foram de uma paz que eu nunca tinha experimentado. A casa, antes tão cheia de silêncios pesados e olhares atravessados, agora era um espaço de acolhimento, de vozes suaves, de risos espontâneos. Eu me sentia, finalmente, pertencente a mim mesma. E, curiosamente, foi só quando parei de buscar aprovação que as pessoas começaram a se aproximar de verdade. Mariana passou a vir quase todos os fins de semana. Às vezes, trazia livros para trocarmos, outras vezes, apenas sentava comigo no jardim, em silêncio, observando os girassóis que começavam a brotar. Ela me contou, em uma dessas tardes, sobre a adolescência difícil, sobre o peso de ser a filha certinha, a que nunca podia errar. Falou do medo de decepcionar a mãe, da vontade de fugir, de ser livre. Eu ouvi tudo com atenção, sentindo uma empatia profunda. Era como se, de alguma forma, nossas dores se encontrassem ali, naquele jardim, e se transformassem em algo novo. Você acha que um dia a gente para de querer agradar todo mundo? Ela perguntou, olhando para o céu. Eu acho que a gente aprende a agradar primeiro a si mesma. E, quando isso acontece, o resto se ajeita, respondi, sorrindo. Ela sorriu de volta, e naquele momento, senti que uma amizade verdadeira nascia entre nós. Não era mais a irmã do Daniel, nem a filha da Dona Vera. Era Mariana, uma mulher cheia de sonhos, de dúvidas, de coragem. Dona Vera também mudou. Aos poucos, foi deixando de lado a postura rígida, o controle excessivo. Começou a frequentar aulas de pintura, a sair com amigas, a cuidar de si. Em uma manhã de domingo, apareceu na minha porta com um quadro pintado por ela. Um campo de girassóis sob um céu azul intenso. Fiz para você. Para agradecer por ter me mostrado que sempre é tempo de recomeçar, disse, emocionada. Pendurei o quadro na sala, bem acima do sofá onde, um dia, me senti invisível. Agora, aquele espaço era símbolo de transformação, de perdão, de novos começos. Lucas, o irmão mais velho, era o mais distante. Morava longe, tinha uma vida agitada, pouco tempo para visitas. Mas, em uma viagem a trabalho, passou um fim de semana na cidade e veio conhecer a nova casa. Chegou tímido, meio sem jeito, mas logo se soltou.
Sentamos na varanda, tomando cerveja, conversando sobre tudo e sobre nada. Sabe, Ana, eu sempre admirei sua coragem. Você nunca se deixou abater, mesmo quando todo mundo parecia contra você. Eu queria ter essa força, confessou, olhando para o horizonte. Todos nós temos força, Lucas. Às vezes, só precisamos de um empurrão para descobrir, respondi, tocando levemente o braço dele. Ele sorriu, e naquele sorriso havia gratidão, respeito, talvez até um pedido de desculpa silencioso. Com o tempo, a casa foi se tornando um ponto de encontro para pessoas que, como eu, buscavam um recomeço. Recebi uma amiga que estava se separando, um colega de trabalho que perdeu o emprego, uma vizinha idosa que se sentia sozinha. Cada um trazia sua história, sua dor, sua esperança. E eu, de alguma forma, me sentia parte de tudo aquilo. Em uma noite fria de inverno, organizei uma sopa comunitária. Convidei vizinhos, amigos, conhecidos. A sala ficou cheia de gente, de vozes, de calor humano. Dona Vera trouxe pão caseiro, Mariana fez um bolo de cenoura, Lucas, que estava de passagem, ajudou a servir as mesas. No meio da confusão, parei por um instante e observei tudo, as pessoas conversando, rindo, se abraçando. Senti uma emoção tão forte que precisei me sentar. Lembrei do Natal em que fui ignorada, do vazio, da solidão. E percebi que, se não tivesse passado por aquilo, talvez nunca tivesse aprendido o valor do acolhimento, da empatia, da generosidade. A dor, de alguma forma, me transformou em alguém melhor. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda, enrolada em uma manta, olhando as estrelas. O cachorro deitou ao meu lado, suspirando satisfeito. Fechei os olhos e agradeci, em silêncio, por tudo que vivi, pelo caminho percorrido, pelas pessoas que cruzaram minha vida. Os meses passaram, e a casa continuou sendo um lar para muitos. Recebi cartas de Daniel, agora mais espaçadas, mas sempre carinhosas. Ele me contava sobre a vida em Lisboa, sobre os desafios, as conquistas, os aprendizados. Em uma das cartas, escreveu: sei que nunca vou poder reparar o que aconteceu, mas quero que saiba que você foi a pessoa mais importante da minha vida. Aprendi muito com você, e sou grato por tudo. Espero que esteja feliz, de verdade. Li aquelas palavras com um sorriso. Não havia mais mágoa, só gratidão. O amor, às vezes, não dura para sempre, mas sempre deixa marcas, ensinamentos, memórias. Em uma tarde de primavera, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe, dizendo que viria me visitar. Fiquei animada, queria mostrar a ela tudo que tinha construído, tudo que tinha me tornado. Quando ela chegou, abracei-a forte, sentindo o cheiro familiar de lavanda. Minha filha, que casa linda! Dá para sentir o amor em cada canto, disse, emocionada. Mostrei a ela o jardim, os girassóis, o quadro da Dona Vera, a sala cheia de livros e fotos. Sentamos na cozinha, tomando chá, conversando sobre a vida. Você está feliz, Ana? Ela perguntou, olhando nos meus olhos. Estou. Pela primeira vez, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Ela sorriu, e naquele sorriso havia orgulho, alívio, amor. Naquela noite, fizemos um jantar especial. Convidei Mariana, Dona Vera, alguns amigos. A mesa ficou cheia, animada, colorida. Rimos, brindamos, compartilhamos histórias. Em determinado momento, minha mãe levantou a taça e disse: quero brindar a minha filha, que me ensinou que a felicidade está em construir, em recomeçar, em perdoar. Todos brindaram, e eu, emocionada, agradeci. Depois que todos foram embora, sentei com minha mãe na varanda, olhando a lua cheia. Ela segurou minha mão e disse: você é mais forte do que imagina, Ana. Nunca se esqueça disso. Na manhã seguinte, acordei cedo, como de costume. Fui até o jardim, reguei as plantas, colhi algumas flores para enfeitar a casa. O sol brilhava, os pássaros cantavam, e eu sentia uma paz profunda. Com o tempo, fui aprendendo a valorizar as pequenas coisas: o cheiro de café fresco pela manhã, o som da chuva batendo na janela,
o abraço apertado de um amigo, o sorriso de uma criança. Aprendi que a felicidade não está nas grandes conquistas, mas nos detalhes do cotidiano, nos gestos de carinho, nas palavras gentis. A casa, agora, era um reflexo de quem eu me tornei, forte, acolhedora, cheia de vida. Cada canto tinha uma história, uma lembrança, uma esperança. E eu, finalmente, me senti em casa. Em uma tarde de verão, sentei no jardim com Mariana. O sol estava forte, os girassóis altos, imponentes. Você já pensou em escrever um livro, Ana? Sua história pode inspirar muita gente, ela sugeriu, sorrindo. Pensei por um instante. Talvez fosse uma boa ideia. Não para buscar reconhecimento, mas para compartilhar o que aprendi, para mostrar que é possível recomeçar, mesmo depois de tanta dor. Quem sabe um dia, respondi, sorrindo. Ela me abraçou, e naquele abraço havia cumplicidade, amizade, amor. Os anos passaram, e a casa continuou sendo um lar para muitos. Recebi pessoas de todos os tipos, de todas as histórias. Cada uma deixou um pouco de si, e levou um pouco de mim. E eu, de alguma forma, me sentia completa. Em uma noite de Natal, sentei sozinha na sala, olhando as luzes piscando na árvore. Lembrei do Natal em que fui ignorada, do vazio, da solidão. E percebi o quanto cresci, o quanto aprendi, o quanto me transformei. A vida é feita de ciclos, de recomeços, de aprendizados. O importante é nunca perder a esperança, nunca deixar de acreditar em si mesma, nunca deixar de amar. Se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração, lembre-se, você é mais forte do que imagina. Nunca aceite menos do que merece. E, acima de tudo, nunca deixe que o passado defina seu futuro. O tempo, esse velho escultor silencioso, foi moldando não só a casa, mas também a mim. Cada estação trazia uma nova camada de cor, de cheiro, de som. O outono chegou com suas folhas douradas cobrindo o jardim, e eu me peguei varrendo o quintal com uma satisfação quase infantil, sentindo o vento frio no rosto e o cheiro de terra úmida. Era como se, finalmente, eu tivesse encontrado um ritmo só meu, uma rotina que me pertencia. Mariana, cada vez mais presente, começou a trazer suas amigas para conhecer a casa. Aos poucos, formou-se um pequeno círculo de mulheres que se reuniam ali para conversar, cozinhar, trocar confidências. Era bonito ver como aquele espaço, antes tão carregado de tensão, agora era palco de risos, de lágrimas sinceras, de abraços apertados. Em uma dessas tardes, sentadas ao redor da mesa da cozinha, Mariana confidenciou. Eu nunca me senti tão à vontade em um lugar, Ana. Aqui eu posso ser quem eu sou, sem medo. Eu sorri, sentindo um orgulho silencioso. Era como se, ao curar minhas próprias feridas, eu tivesse aberto espaço para que outras pessoas também se curassem. Dona Vera, por sua vez, foi se transformando diante dos meus olhos. A mulher rígida, controladora, foi dando lugar a alguém mais leve, mais humana. Começou a frequentar aulas de dança, a sair para passeios com amigas, a se permitir errar. Em uma manhã de sábado, apareceu na minha porta com um sorriso tímido e um convite. Hoje vai ter um baile no clube da cidade. Você quer ir comigo? Eu hesitei por um instante, surpresa com o convite. Mas aceitei. Nos arrumamos juntas, rimos das nossas tentativas desajeitadas de escolher vestidos, trocamos confidências sobre amores passados. No baile, dançamos, rimos, nos divertimos como duas adolescentes. Pela primeira vez, vi Dona Vera realmente feliz, livre do peso das expectativas, das cobranças, dos arrependimentos. Na volta para casa, ela me olhou com os olhos marejados e disse: Obrigada, Ana, por tudo. Por não ter desistido de mim, mesmo quando eu não merecia. Eu segurei a mão dela, sentindo uma ternura imensa. Todos nós merecemos uma segunda chance, Dona Vera. Todos nós. Lucas, apesar da distância, mantinha contato frequente. Mandava mensagens, ligava nos aniversários, enviava fotos das viagens. Em uma dessas conversas, me contou que estava pensando em mudar de carreira, em buscar algo que realmente o fizesse feliz. Você me inspirou, Ana.
Ver como você transformou sua vida me fez acreditar que eu também posso. Fiquei emocionada. Era bonito perceber como, sem perceber, eu estava influenciando as pessoas ao meu redor. Minha mãe, sempre presente, tornou-se uma espécie de conselheira para todos que passavam pela casa. Em suas visitas, sentava-se na varanda com uma xícara de chá e ouvia as histórias de quem quisesse conversar. Tinha uma sabedoria tranquila, uma capacidade de acolher sem julgar, que encantava a todos. Em uma dessas tardes, ela me disse: "Você percebeu que essa casa virou um refúgio, Ana? As pessoas vêm aqui para se encontrar, para se curar. Você criou algo muito bonito." Eu sorri, emocionada. Era verdade. A casa tinha se transformado em um lar não só para mim, mas para todos que precisavam de um pouco de paz, de acolhimento, de esperança. O Natal se aproximava novamente, e eu decidi organizar uma grande ceia. Queria celebrar não só o fim de mais um ano, mas também o renascimento de todos nós. Convidei Mariana, Dona Vera, Lucas, minha mãe, amigos, vizinhos. Cada um ficou responsável por trazer um prato, uma bebida, uma lembrança. Na véspera, a casa estava cheia de gente, de vozes, de cheiros deliciosos vindos da cozinha. Mariana e eu decoramos a árvore com enfeites feitos à mão. Dona Vera preparou o famoso bolo de fubá. Lucas ficou encarregado da música. Minha mãe, como sempre, cuidou dos detalhes, arrumando a mesa com flores frescas e velas perfumadas. Quando todos se sentaram à mesa, senti uma emoção tão forte que precisei respirar fundo para não chorar. Olhei ao redor e vi rostos felizes, olhos brilhando, sorrisos sinceros. Era tudo o que eu sempre quis, um lar cheio de amor, de respeito, de acolhimento. No meio da ceia, Mariana pediu a palavra. Levantou-se, segurando uma taça de vinho, e disse: "Quero agradecer a Ana, por ter nos mostrado que é possível recomeçar, que é possível transformar dor em amor, solidão em companhia, mágoa em perdão. Você é a alma dessa casa, Ana. Obrigada por nos acolher, por nos inspirar, por nos ensinar a sermos melhores." Todos brindaram, e eu, emocionada, agradeci. Depois da ceia, sentamos na varanda, olhando as estrelas, ouvindo música, conversando sobre a vida. Em determinado momento, Dona Vera se aproximou de mim, sentou-se ao meu lado e disse: "Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui, sentada ao seu lado, sentindo tanta gratidão. Você me ensinou a perdoar, a me perdoar. Obrigada, Ana." Eu abracei-a forte, sentindo que, finalmente, todas as feridas estavam cicatrizadas. Naquela noite, antes de dormir, caminhei pela casa, apagando as luzes, sentindo o cheiro de comida, ouvindo o som suave das risadas que ainda ecoavam pelos corredores. Sentei no sofá de canto, o mesmo onde fui ignorada um ano antes, e sorri. A vida é mesmo surpreendente. O que era motivo de dor tornou-se fonte de alegria, de aprendizado, de amor. Os dias seguintes foram de calmaria. A casa, agora, era um espaço de encontros, de celebrações, de partilhas. Recebi amigos de infância, colegas de trabalho, vizinhos curiosos. Cada um trazia uma história, uma dor, uma esperança. E eu, de alguma forma, me sentia parte de tudo aquilo. Em uma tarde de verão, sentei no jardim com Mariana. O sol estava forte, os girassóis altos, imponentes. Você já pensou em escrever um livro, Ana? Sua história pode inspirar muita gente, ela sugeriu, sorrindo. Pensei por um instante. Talvez fosse uma boa ideia. Não para buscar reconhecimento, mas para compartilhar o que aprendi, para mostrar que é possível recomeçar, mesmo depois de tanta dor. Quem sabe um dia, respondi, sorrindo. Ela me abraçou, e naquele abraço havia cumplicidade, amizade, amor. Os anos passaram, e a casa continuou sendo um lar para muitos. Recebi pessoas de todos os tipos, de todas as histórias. Cada uma deixou um pouco de si, e levou um pouco de mim. E eu, de alguma forma, me sentia completa. Em uma noite de Natal, sentei sozinha na sala, olhando as luzes piscando na árvore. Lembrei do Natal em que fui ignorada, do vazio, da solidão. E percebi o quanto cresci, o quanto aprendi,
o quanto me transformei. A vida é feita de ciclos, de recomeços, de aprendizados. O importante é nunca perder a esperança, nunca deixar de acreditar em si mesma, nunca deixar de amar. Se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração, lembre-se, você é mais forte do que imagina. Nunca aceite menos do que merece. E, acima de tudo, nunca deixe que o passado defina seu futuro. Se essa história fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa de uma dose de esperança. Porque, no fim das contas, todos nós estamos em busca de um lugar para chamar de lar. E, às vezes, esse lugar é dentro de nós mesmos. Hoje, sentada nesta casa que um dia foi palco da minha maior dor, eu entendo que tudo o que vivi me transformou na mulher forte e resiliente que sou. O Natal em que fui ignorada ficou para trás, mas as lições e o meu recomeço permanecem. Se você também já se sentiu excluída, desacreditada ou invisível, lembre-se, a vida pode dar voltas surpreendentes, e você merece ser protagonista da sua própria história. Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança e inspiração.